Olá, queridos irmãos, espero que estejam todos bem, guardados em suas casas devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui hoje falando para você a respeito da carta de 2 Timóteo. A segunda carta a Timóteo, ela é uma carta do grupo das cartas pastorais, escritas por Paulo. Ela foi escrita na época que Paulo estava preso, né? Se estima ali que Paulo foi preso na província de Troade, ali nas províncias da Galácia, de Roma. E essa prisão, ela foi um pouco diferente das demais prisões que Paulo sofreu. Essa foi a última prisão e ela aparentemente foi uma prisão repentina, né? Na primeira prisão, Paulo ele se encontrava em uma casa alugada, cercado de pessoas, e nessa ele retrata uma certa solidão em meio à prisão. Então, a carta de 2 Timóteo, ela traz uma sensação de Paulo se sentir só. Ela traz uma viés muito pessoal da parte de Paulo com Timóteo. Inclusive, o relacionamento de Timóteo com Paulo era de muita proximidade. Na primeira carta a Timóteo, Paulo chama ele no primeiro versículo, de verdadeiro filho da fé. E na segunda carta, isso não muda, ele começa o capítulo, dizendo meu filho amado. Então aí podemos ver que Paulo e Timóteo tinham uma grande relação de intimidade, de proximidade. Timóteo é conhecido na Bíblia por ser um jovem pastor. E como jovem, Paulo auxilia em vários momentos da sua caminhada. Dizem os estudiosos que se conheceram em Listra, que é a cidade de nascimento do jovem pastor Timóteo. Paulo vê a sua evolução no Evangelho, resolve levá-lo consigo para a jornada de evangelização e construção da igreja primitiva. E ali eles vivem diversas experiências juntos. Paulo deixa Timóteo, junto com Silas, em Bereia, para que eles continuassem a obra que Paulo tinha começado ali, estava sendo perseguido pelos romanos da época para ser preso. E ele diz para que logo que terminasse a obra, ele encontrasse o menos tardar possível com eles em Atenas. Então, temos relatos aí que provavelmente ele deve ter ido encontrar com ele em Atenas. Também em Atos, a gente vê eles falando em Tessalônica, que provavelmente foi a cidade de onde Timóteo saiu, partindo para Corinto, onde ele levou a carta de 2 a Corinto. E você sabe que a igreja de Corinto é uma igreja marcada por diversos conflitos dentro da igreja, ou seja, a missão de levar uma carta para a igreja de 2 Corinto não seria confiado a qualquer pessoa. Paulo confia em Timóteo para propagar e ajudá-lo, auxiliá-lo na missão que o Deus entregou de propagar esse evangelho. Sendo assim, Timóteo, embora jovem, ele consegue ganhar muita experiência junto a Paulo conforme essas diversas viagens missionárias que eles tiveram. Então, nesse momento em que Paulo manda a segunda carta, e é importante frisar que essa carta é a última carta escrita por Paulo, o último livro do Novo Testamento. Essa também é uma carta conhecida como a carta testamento ou a carta de despedida, escrita por Paulo. Ele relata, diferentemente da primeira carta escrita, que todos tinham abandonado. Na primeira carta é comum você ver que alguns abandonaram. Ele fala, alguns deixaram, alguns abandonaram a fé. E na segunda você vê que ele fala muito sobre todos, então ele passa essa sensação de solidão. Inclusive, a questão dele dizer para Timóteo visitá-lo rápido, não se demorar, passa a ideia de que Paulo previa o seu futuro iminente de morte. Diferente da primeira prisão, óbvio, que ele dizia ser liberto, que ainda não tinha chegado o momento dele. Ele diz, venha rápido, traga meus pergaminhos e traga também a minha capa. Afirmando, inclusive, que essa foi uma prisão tão rápida que não deu tempo, inclusive, dele levar os seus pertences pessoais. Além disso, no primeiro capítulo, logo no começo de Timóteo, ele afirma que alguns homens o abandonaram naquele momento. E ele cita o nome desses homens. Queria começar aqui dividindo em algumas estruturas o capítulo de Timóteo.
2 Timóteo tem 4 capítulos e os 4 capítulos, cada capítulo fala de 2 assuntos pelo menos. Então, na verdade, nós teremos 6 assuntos aqui para tratar. O primeiro é o introdutório, que eu acabei de fazer, que é falar um pouquinho para você sobre quem era Timóteo, como eles se conheceram, qual foi a trajetória de Timóteo até ali, como que Paulo via Timóteo, via como um filho amado, via como alguém que ele estimava, alguém que era verdadeiramente filho na fé. E ele começa essa carta, falando essa introdução, dizendo que ele é um filho amado. E logo no primeiro capítulo ele fala sobre o sofrimento por causa do Evangelho. Ele diz que ele seja perseverante, e essa é uma palavra que é contida em todo o livro. Não só no segundo, mas também no primeiro. Sabemos que Timóteo foi uma pessoa que sofreu muita perseguição, assim como Paulo. E Paulo, com experiência e convicção, diz que ele seja perseverante. Embora essa carta ela traga essa sensação de solidão de Paulo, a gente não pode interpretá-la como uma carta de derrota, e sim como um hino de vitória. É importante você entender que esse momento final da vida de Paulo, Paulo testemunhava sobre tudo que ele passou e como ele foi persistente e como ele creu em Deus. E essa carta ele queria passar isso a Timóteo, dizer, olha, persevere, virão falsos profetas, virão adversidades, virão outras coisas, mas eu creio em você, meu filho amado. Persevere, aperfeiçoe seu dom. E ele continua falando sobre essas coisas durante toda a carta. Temos vários versículos conhecidos, marcantes dentro da carta de 2 Timóteo. No meio cristão, a gente costuma citar muito o de finalzinho do encerramento de 2 Timóteo, capítulo 4, que combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa frase é muito famosa entre os cristãos. Temos outras. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está lá em 1, logo no comecinho de 2 Timóteo, diz no capítulo 1, versículo 7. Ou seja, enfatiza o que eu falei, ele diz, olha, seja ousado, vá fazer o que Deus te pediu para fazer, não se amedronte em meio às dificuldades. Alguns estudiosos dizem que pela idade que Timóteo tinha naquela época, ele possivelmente sofreu mais perseguições daqueles que eram mais antigos, dos anciões. A gente sabe da dificuldade que um jovem tem de exortar alguém mais antigo, então ele constantemente instrui a que ele tenha sabedoria, que ele tenha mansidão, que ele tenha tato com essas coisas. O primeiro capítulo ele começa com essa estrutura de falar sobre o sofrimento do Evangelho, que eles sofriam naquela época de perseguição, mas que ele fosse perseverante. E no segundo capítulo, nós já começamos a ver ainda nesse viés uma exortação à fidelidade. Ele fala, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer. E ele prossegue dizendo, fortifique-se, fortifique-se, fortifique-se. Ainda no segundo capítulo, a partir do versículo 14 ao 22, já vemos um contraste entre a igreja, uma oposição entre aqueles que são verdadeiros soldados de Deus e aqueles que são inimigos de Deus. Ele começa a falar sobre os defeitos daquelas pessoas que são inimigos de Deus e cita alguns exemplos. Ele fala aqui, por exemplo, aqueles que são aprovados para a obra. Ele diz no versículo 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Prosseguindo, ele exorta a ter tato com essas pessoas que não são verdadeiros soldados de Cristo. Ele fala sobre James e Jambre, cita eles, que foram aqueles que se opuseram a Moisés no Êxodo, no Antigo Testamento. Ele cita alguns outros personagens que abandonaram ele no momento de prisão. E esse momento de prisão talvez tenha sido mais dolorido justamente por conta disso. Algumas pessoas que o acompanhavam
foram embora. Demas é um personagem muito conhecido, aliás, um dos mais conhecidos desse livro, por ter abandonado ele. Ele diz que Demas, amando esse mundo, me deixou. Demas foi embora, talvez todos eles não encontravam uma perspectiva de melhoria do homem que era o maior propagador daquela época da igreja primitiva. Mas ele também cita alguns exemplos positivos. Ele cita Onesíforo, que é um dos grandes auxiliadores dele no momento de prisão. Ele diz que ele o incentivou, que ele o motivou. Fala também de Marcos, que estava com ele o tempo todo. Já no terceiro capítulo, ele começa de uma forma profética. Ele diz que a impiedade se aumentará nos últimos dias. Assim como uma grávida, ele não faz essa comparação, mas ele diz que nós teremos maior intensidade em curtos intervalos de tempo. E aí ele cita umas 20 características de sinais de que as pessoas esfriarão e se distanciarão de Deus. Queria ler só algumas com você, referente ao terceiro capítulo de 2 Timóteo. Ele diz: sabendo disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas e avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, e por aí segue. São várias características que nós vemos que podem até ocorrer hoje em dia, que ocorriam já naquela época, mas que, como ele mesmo alerta, isso acontecerá até a volta de Cristo, com mais intensidade e com maior prazo, com maior tempo. Mas ele não termina esse capítulo 3 somente falando, advertindo sobre as coisas ruins que Timóteo iria enfrentar. Ele também diz a Timóteo uma frase interessante. Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, no meu amor, a minha perseverança. Isso está lá no versículo 10 do capítulo 3. Ou seja, mais uma vez, Paulo começa dizendo: olha, pode ter isso tudo de ruim, mas você precisa perseverar. Você, como servo que eu sei que é, como a fé que eu sei que você tem, como eu sei que você aprendeu de Deus, você não é igual a essas pessoas. No capítulo 4, que é o capítulo de encerramento, nós temos, obviamente, a advertência final, as saudações finais, mas também temos um apelo pessoal de Paulo para Timóteo. Ele diz: na presença de Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E aí ele prossegue. Nos versículos anteriores, ele diz que é para ele vir mais rápido, e eu talvez não tenha citado que talvez ele não tivesse mais na igreja de Éfeso. Em uma dessas viagens missionárias que ele fez junto a Paulo, ele foi enviado por Paulo para a igreja de Éfeso para que ele pastoreasse aquele local. Então ele pastoreou, e alguns estudiosos dizem que ele foi até o mesmo primeiro bispo daquela localidade. Só que em meio à carta ele diz para que ele enviasse outra pessoa para pastorear lá na igreja de Éfeso. Nesse contexto, nós vemos que provavelmente ele estava perto da localidade onde Paulo foi preso. Como eu falei no início, Paulo foi preso em Troade. E Troade e Éfeso se ficavam perto, então foi não só uma carta para um filho amado, mas um filho amado que estava perto e podia ir visitá-lo o mais rápido possível e levar aqueles pertences que ele queria ter no seu último momento. Timóteo,
na sua advertência final, Paulo diz isso tudo, lê esses versículos e recomenda: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, como eu disse lá no começo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Envie Tíquico a Éfeso, afirmando o que eu falei de... Ele pede para Tíquico ir para Éfeso, ou seja, provavelmente Timóteo não estava mais em Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, a qual ele estava hospedado lá em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me grandes males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Você consegue enxergar que no começo ele começa falando assuntos da igreja, dificuldades que Timóteo enfrentava naquele contexto, de falsos profetas, de resistência ao evangelho, como lidar, perseverar diante das coisas da igreja. E quando termina, ele começa como se estivesse falando com um parente. Olha, passa lá em casa e busca algumas coisas para mim, traz alguém para me visitar, faz o seguinte, toma cuidado com aquele cara que me fez muito mal, ele pode fazer mal a você também. Ele termina de uma forma muito pessoal, e de um apelo pessoal, ele diz até no começo que ele persevere novamente, ele repete a palavra, mas dessa vez com um tom de despedida, dizendo que se aproxima a hora dele partir. Que não tarde, que venha o quanto antes. Esse basicamente é o panorama da carta de 2 Timóteo. Óbvio que nós não conseguiremos esgotar todos os assuntos, e aqui nós temos versículos muito preciosos. O próprio versículo de encerramento, que eu já citei anteriormente, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, é um versículo que daria munição para falarmos aqui bastante tempo. O que seria combater um bom combate? Como guardamos a fé? Como um crente encerra a sua carreira? Quando? São todas interrogativas válidas e que a gente poderia discorrer mais sobre o assunto. Mas no curto tempo que temos, a ideia que eu quis passar era de um panorama completo sobre o livro de 2 Timóteo e que nós possamos trazer uma visão atual para os dias de hoje. Como podemos hoje olhar a carta de 2 Timóteo e trazer alguma relevância dos dias atuais? Primeira mensagem, que é a que nós falamos a maioria do tempo que percorremos, é sobre a persistência, a perseverança. Aquele tempo ele sofreu grandes perseguições. Como nós dizemos, Paulo estava preso justamente por conta da perseguição ao evangelho, à igreja primitiva que estava se formando naquele momento. Não estava sendo diferente com Timóteo, por isso ele manda a carta. Hoje nós temos o privilégio de não sermos tão perseguidos quanto eles. Alguns mais que outros, mas no Brasil, graças a Deus, nós podemos falar livremente da palavra de Deus. Então nós temos hoje também o dever de permanecer firmes no Evangelho e a Cristo, embora hajam perseguições. Nós também temos um outro ponto, precisamos estar sempre preparados para anunciar a palavra de Deus. Ele diz que estejamos preparados em tempo e fora de tempo. Ou seja, a todo tempo precisamos estar prontos para pregar aquilo que Deus nos colocou em nosso coração. Tirar do nosso bom tesouro, ele usa essa expressão, aquilo que Deus nos deu. Também também vemos que o preço do discipulado é um preço alto a se pagar. Ele contrasta entre uma graça barata e uma graça cara. Para a graça barata, ele denomina um cristianismo sem discipulado, sem compromisso algum. Na verdade, a gente vê que o cristianismo não tem como você não ter compromisso, até porque uma experiência com Cristo te convida à mudança. Ela te convida a sair de um local de conforto, ela te convida a
se aproximar de Cristo e como somos na nossa naturalidade pecaminosa, não conseguimos fazer isso. Então essa questão de ser muito fácil, talvez tenha algo errado. Tem um preço pelo discipulado. Esse preço precisa ser pago também por nós. Também devemos lembrar que as crises são oportunidades de crescimento. A crise nos ajuda a crescermos na fé e nos valores da palavra de Deus. Não devemos nos lamentar pelas crises que enfrentamos, né? Devemos pedir a graça de Deus para termos a sabedoria necessária para aproveitarmos esse tempo de crise para crescimento. Irmãos, vivemos um tempo de crise. Hoje, a crise talvez seja o coronavírus. Talvez não, talvez alguns relevem muito melhor a questão do isolamento e do coronavírus, mas estejam vivendo outros tipos de crise. Impossível que ao longo da nossa caminhada cristã não tenhamos um momento de dificuldade que seja. A Bíblia está repleta de palavras advertindo e alertando acerca das dificuldades que sofreremos nesses tempos. E sofreremos. Como eu disse, pode não ser uma doença, pode ser a vida financeira, pode ser a vida amorosa, mas em tudo isso nós precisamos ter perseverança e saber de quem recebemos a paz que excede todo entendimento. Quem nos dá força ao levantarmos? Quem é que nos motiva a fazer as coisas? Qual o propósito da sua vida? O significado tem algumas perguntas que infelizmente a gente não vai conseguir responder a respeito de todo o livro de 2 Timóteo hoje. Qual o conselho que Paulo dá aos falsos profetas? Ele diz para que ele exorte com mansidão, ele exorte. Por que é importante pregar a palavra de Deus? Também diz que é importante que passe o bastão, não é essa bem a expressão que ele usa, mas ele fala que é importante que Timóteo arrume alguém que seja tão idôneo quanto ele para que siga com a proliferação do reino de Deus. Eu espero que nesses poucos minutos que nós tivemos, você tenha conseguido captar a principal motivação da carta de 2 Timóteo. Quer dizer para ele que, como filho amado que ele é, assim como você é um filho amado de Deus, ele precisa perseverar, que ele é alguém escolhido por Deus para seguir com o Evangelho nesse tempo, naquele tempo, e você nesse tempo. É isso que eu tenho para falar hoje, meus irmãos. Eu espero que você tenha sido abençoado, assim como eu fui estar aqui hoje falando um pouquinho da palavra de Deus para você. Fique com Deus e até a próxima.